Começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Queria agradecer a todos vocês que estão chegando aqui e queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Estou vendo aqui já alguns comentários, né? Pessoal de Recife, pessoal de Londrina, pessoal do Maranhão. Tem gente xingando o Ciro aqui. E eu tô vendo... Olha, o Nacional Direita já cancelou sua assinatura hoje? Ah, é porque tá rolando aí um... Eu tô adorando essa briga que tá tendo entre o bolsonarismo e a imprensa. Tô achando maravilhosa essa briga entre o bolsonarismo e a imprensa, porque de um lado fica o bolsonarismo atacando a imprensa e de outro a imprensa atacando o bolsonarismo. Aí a gente tem uma situação que o povo só ganha, porque os os bolsonaristas, eles não acreditam no que o Bolsonaro faz de errado. A imprensa pode dar uma forcinha para que os bolsonaristas talvez fiquem sabendo que eles são muito bobos. E por outro lado, a imprensa sempre mandou no Brasil. Aí os bolsonaristas agora atacando a imprensa, aquela coisa de que não presta, por si mesmo se destrói. Aí eles vão entrando aí nesse processo de colapso. E a Ruth Mico tá zoando aqui, o Ciro meteu o pau na Crazy Hotman. Eu tenho que colocar isso aqui, porque até pra zoar essa... O que tá acontecendo? Aquilo ali apareceu de um jeito muito louco. Tô tentando descobrir o que aconteceu, que o negócio tá aparecendo de um jeito meio estranho. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir resolver isso aqui. Tô resolvendo a questão da janela aqui, pessoal, para aparecer na tela. Enquanto isso, eu gostaria de pedir vocês para, por favor, compartilharem aí para a gente aumentar o alcance. Ah, já tenho aqui as mensagens rolando. Já funcionam as mensagens. Isso. Eu vi aqui que teve uma pessoa que está falando aqui, ó. Ruth Mick, que participa constantemente aqui na zoeira, no antipetismo, no anti-esquerda, na opressão. Ela fala que o Ciro meteu o pau na Crazy Hotman. E olha como que Ruth Mick consegue trazer o sentimento da esquerda, o sentimento da direita em relação ao Ciro. Eu vou começar falando sobre isso, porque eu não que eu pense que o Ciro tenha qualquer tipo de obrigação de ficar falando bem da Glaze ou do PT, não. Não é que ele tenha esse tipo de obrigação, não. Eu tô querendo chamar a atenção de vocês agora é de outra coisa. É sobre a questão de como essa postura do Ciro acaba contando contra ele mesmo. O Ciro tá muito perdido no que diz respeito à estratégia política. O mais importante, pessoal, é o seguinte: não pensem vocês que é só o Ciro que faz esse tipo de coisa de uma hora para outra, né? Tá do lado de um, de uma hora para outra vira, vai pro lado de outro. Isso é normal, na política isso é normal. O mais importante é o seguinte: politicagem é politicagem. Uma coisa é a vida normal, uma coisa é o jogo de futebol, outra coisa é a politicagem. Os únicos que estão, assim, extremamente, digamos que imutáveis, que ficam nesse desespero, que mesmo passando vergonha precisam continuar do lado do Bolsonaro, são os bolsominions. Tirando isso, os políticos são vasilinos. Os políticos, eles mudam de lado, isso é normal. Eu não estou falando só do Ciro, eu estou falando dos políticos em geral. É natural que eles mudem de lado. Só que o Ciro, a forma como o Ciro está fazendo isso, ela é uma forma pouco estratégica, porque o Ciro prometeu um tipo de ideologia durante a campanha. Olha, o Ciro vem fazendo um trabalho progressista, ele vem fazendo um trabalho nacionalista e um trabalho conectado com aquilo que a gente chama de estado de bem-estar social. Esse trabalho do Ciro, ele começou
talvez no início do golpe de Estado. Então, enquanto o golpe de Estado começou a atacar a esquerda, o Ciro veio nesse sentido de proteção dos políticos de esquerda. O Ciro veio protegendo o Lula, veio protegendo todo mundo. Eu não vou dar razão para o Ciro, mas uma coisa a gente precisa admitir. O Ciro protegeu demais e no final ele protegeu demais com a intenção dele ter uma certa oportunidade de ser candidato. Chegou no final das contas, quem foi o candidato do Lula foi o Haddad. O Ciro ficou morrendo de raiva e pegou ódio do PT. Se está certo ou está errado, eu não quero entrar nesse mérito, né? Se o PT fez certo em apoiar o Haddad, né, lançar o Haddad no lugar de apoiar o Ciro, isso é com o PT. Se o Ciro fez certo em entrar contra o Haddad e agora está morrendo de ódio do PT, isso é com o Ciro. Não quero entrar nesse detalhe não, mas uma coisa eu preciso dizer. O Ciro perdeu muito com essa estratégia dele de sair de uma hora para outra e virar bolsominion. Porque o que aconteceu com o Ciro, no final da fritada dos ovos, é isso. O Ciro virou bolsominion. Então, olha qual que é a percepção daqueles opressores de direita em relação ao Ciro. É uma percepção de comemoração. Tá aqui o Rutmik. Léo, Ciro meteu o pau na Crazy Hotman. É isso que está acontecendo. Por que eu estou comentando essa questão? Porque o Ciro, ele vai ser percebido pelo bolsominion como sendo aquele cara que está fazendo tumulto na esquerda. Ele nunca vai ser percebido pelo bolsominion como sendo uma alternativa ao Bolsonaro. O que significa que o Ciro fazer essa confusão toda não faz ele ganhar votos da direita, mas faz ele perder votos da esquerda. Então, se o Ciro está certo ou errado, eu não entro nesse detalhe, porque o que aconteceu entre o Ciro e o PT é uma coisa que é problema deles. Eu não quero entrar nesse mérito, mas uma coisa é certa. Pelo menos 90% das pessoas que admiram o Lula e gostavam do Ciro, depois de tudo que aconteceu, agora elas estão decepcionadas com o Ciro. O que significa que o Ciro acabou tendo uma estratégia que não foi muito boa. Deixa eu agradecer aqui o superchat do Beto. Léo, viste como o governo mingou os concursos? Interessantes são os concurseiros que votaram no bolso. Agora querem os concursos de volta. Marionetes, muito bem trazido isso aqui, tá, Beto? Deixa eu agradecer aqui também. Deixa eu ver se eu trago também o outro superchat que chegou aqui também, do Lucas Ponzo. Ele fala: o sujeito não pode mais ser vizinho e amigo de miliciano, defender miliciano, empregar miliciano e familiares em seu gabinete, nem receber dinheiro de miliciano através de esposa sem ser acusado de ter ligação com a milícia. Covardia, né, Lucas Ponzo? O pobre coitado só porque... Olha que... Gente, é muita covardia também, né? Vamos cair na real. O brasileiro tá muito covarde ultimamente. Só porque o cara é vizinho de miliciano, amigo de miliciano, defende miliciano, emprega miliciano e familiar de miliciano no gabinete e recebe dinheiro de miliciano através da esposa. Só por isso vocês estão querendo dizer que o cara tem alguma coisa a ver com milícia? É muita covardia. Muito obrigado, Lucas Ponzo, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Nós temos aquele trunfo de poder dizer que nós avisamos. Mesmo que eu não acreditasse na possibilidade do Bolsonaro ser tão ruim como... Assim, eu não acreditava que o Bolsonaro era tão ruim como as evidências têm demonstrado. Eu já lutava contra o Bolsonaro não porque eu imaginava que o Bolsonaro era uma pessoa ruim. O que eu via no Bolsonaro nesse período era um dissimulado que falava mentira com as pessoas, estava causando no Brasil um racha entre direita e esquerda, estava aumentando a ideologia de ódio ao próximo e principalmente estava trazendo uma ideologia de entreguismo. Agora com essa questão aí de ligação com milícias, possível envolvimento na morte da Marielle, tudo isso me mostra que o Bolsonaro é pior do que eu imaginava. Mas não se enganem, o pior inimigo do Brasil, a pessoa mais covarde que existe em território nacional, ainda não é o Bolsonaro, é o Sérgio Moro. O Bolsonaro, ele é, talvez, digamos, se o Sérgio Moro for o máximo de covardia e de maldade contra a soberania nacional, contra o brasileiro, o Bolsonaro pode ter uma nota 5, se o Sérgio Moro tiver uma nota 10.
Porque o Bolsonaro, ele é uma pessoa que está envolvida em determinadas atividades que são ruins para a sociedade brasileira, e a troco da presidência da República, ele acabou fechando negócios aí com Israel e Estados Unidos para prejudicar o povo brasileiro. Mas esse Bolsonaro, ele pelo menos teve aquele momento de sofrimento quando ele percebeu que ele teria que aprovar essa reforma da Previdência. Em contrapartida, o Sérgio Moro não teve nenhum remorso na hora de destruir a indústria nacional, na hora de acabar com o Brasil para cumprir seu papel com os Estados Unidos. O maior inimigo do povo brasileiro é o Sérgio Moro. Eu fiquei mais ou menos 3 anos fazendo vídeos e durante 3 anos eu fiquei recebendo ataques. E eu vejo que tem as pessoas aqui, os moderadores, eles gostam muito de podar as pessoas que escrevem bobeira. Eu nunca tive tempo de podar. As únicas pessoas que eu excluía do meu Facebook, as únicas pessoas que eu excluía do YouTube eram aquelas pessoas que faziam apologia ao Sérgio Moro, porque eu nunca vi o Sérgio Moro como sendo um brasileiro. Eu sempre vi o Sérgio Moro como sendo uma pessoa dos Estados Unidos destruindo o Brasil. Então, o maior inimigo, ao meu ver, o maior inimigo do povo brasileiro, o maior traidor do povo brasileiro é o Sérgio Moro. O Bolsonaro está longe de ser tão ruim para o povo brasileiro quanto o Sérgio Moro. Eu acho até diferente. Eu acho que o Bolsonaro conseguiria voltar atrás e conseguiria fazer um bom governo se ele não estivesse sendo chantageado. Sérgio Moro não. Sérgio Moro e o resto do PSDB, eles são o verdadeiro problema do Brasil. Por quê? Porque eles não fazem parte do Brasil. Deixa eu agradecer o Ray, a Rodrigo Vieira, que usa a mesma fotinha, parece, Léo. Quem diria que no fim das contas a Lava Jato foi criada para assaltar o Brasil? Agora tudo faz sentido. Só não enxerga quem é pilantra. Abraços. E nós temos uma situação complexa porque hoje várias pessoas não querem enxergar e estão lutando para não enxergar, Rodrigo Vieira. Essas pessoas elas estão fazendo questão de lutar para fingir que não querem aceitar o que está acontecendo. Isso é bem desesperador. Deixa eu agradecer aqui também e trazer de volta para esse assunto que o Beto trouxe, que eu achei muito interessante, mas eu queria pedir vocês para, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu ler aqui. O Beto fala, Léo, viste como o governo mingou os concursos? Esse ponto é muito importante porque durante as eleições, durante a pré-campanha, durante todo esse período bizarro, eu tenho comentado com as pessoas que toda estatal acabaria. Falo, olha, a tendência é acabar com todas as empresas estatais. A tendência é essa. E eu tenho percebido que algumas pessoas, ainda que tivessem o sonho de fazerem concursos públicos, essas pessoas estavam apoiando o bolsonarismo. Eu estava impressionado, que eu estava pensando, será que essas pessoas têm noção? Eu sempre quis tentar entender qual que era a pertinência de... Oh, Bu chegou aqui. E eu estava preocupado que a Jennifer pegou e sumiu na hora do Léo ao quadrado, com o telefone desligado, eu estava aqui ligando. Gente, será que aconteceu alguma coisa? Desesperado aqui, quando a gente tem um bacuri novinho, a gente fica preocupado. Será que passou mal e não falou nada? Também não atende telefone? Oi. Então, pessoal, eu sempre fiquei muito preocupado, com o que passava pela cabeça dos funcionários públicos e dos concurseiros, porque não é uma questão de pertinência lógica, é uma questão de compatibilidade. Olha, se o cara tá... Olha só como o concurseiro brasileiro e o funcionário público brasileiro foi... Eu não vou medir palavras, eu vou falar na lata. Como o funcionário público brasileiro e o concurseiro brasileiro foi estúpido. Eu vou falar mais uma vez, porque eu não conheço outra palavra que consiga contextualizar melhor esse cara. Ele foi estúpido. Porque, veja bem, a proposta do Bolsonaro, desde o início do seu discurso, não a proposta anterior, quando ele era chavista e queria fuzilar o Fernando Henrique por causa das privatizações, a proposta do oba-oba agora sempre foi Estado mínimo, sempre foi redução do tamanho do Estado, sempre foi acabar com as empresas públicas, sempre foi privatizar tudo.
E onde que o concurseiro estava com a cabeça no momento em que apoiou um Bolsonaro que ia privatizar as empresas públicas? Será que o concurseiro achou que o Bolsonaro ia privatizar tudo, menos onde ele queria fazer concurso? Porque tem pessoas da área de direito que pensavam assim, falam, olha, mas em contrapartida, o Bolsonaro não vai poder privatizar o poder judiciário, não vai não, seu estúpido. Mas em compensação, todo mundo que ia fazer concurso para uma outra área, né, todo profissional, toda pessoa formada em direito, que às vezes faria concurso para uma outra empresa ou uma outra entidade pública, agora vai fazer poder judiciário, vai estourar o número de pessoas procurando emprego no poder judiciário, que significa que a probabilidade de você passar num concurso para o poder judiciário ou até mesmo para o Ministério Público ficou bem menor. E as outras empresas públicas, as outras instituições públicas vão acabar, porque vai privatizar tudo. Simples assim. Aí eu sempre quis entender onde que um cara do Correio, da Caixa, do Banco do Brasil, ou às vezes aqueles que estavam estudando para participarem de concursos públicos para essas instituições, onde que essas pessoas estavam com a cabeça no momento em que elas fizeram campanha pelo Bolsonaro? Bom, aí a gente vê que o concurso não é muito eficiente não, porque olha, um cara estuda muitos anos para passar num concurso. E mesmo ele sendo um dos melhores do Brasil em termos de passar em prova, ele continua sendo extremamente estúpido a ponto de apoiar o governo que é contra o seu emprego, que é contra os seus interesses. Aí o Bolsonaro acaba de entrar no poder e já declara o fim do Ministério do Trabalho. Aparece um bobo do Ministério do Trabalho falando, pô Bolsonaro, nós apoiamos você aqui, agora você está querendo acabar com o nosso trabalho? Sim, seu idiota, você fez parte disso, você merece tomar um pé na bunda, assim como, infelizmente, não dá para mandar embora só o servidor público que apoiou o Bolsonaro. O do bem também vai ser mandado embora, mas todo servidor público que apoiou o Bolsonaro ia ser muito bom se desse para eles serem os primeiros a tomarem um pé na bunda e falar, vai curtir a iniciativa privada agora. Você não votou no Estado mínimo? Vai para um mundo sem corrupção. Vai para esse mundo perfeito, faz arminha, né? Na hora que privatizou, faz arminha que passa. Faz assim, faz o seguinte, pega seu currículo agora, manda para aquele empresário que privatizou e na foto, põe uma foto no currículo fazendo arminha. Quem sabe assim você consegue de volta aquele emprego que a privatização te tirou. Bom, isso ainda não aconteceu, tá para acontecer. É lógico que tá para acontecer. O Bolsonaro agora ele tá bem preocupado com a privatização, né, do sistema de previdência, que começa, obviamente, pela reforma da Previdência, mas vai acontecer. Pode ficar tranquilo que vai acontecer. E Rafa Martins fala, aceita que dói menos. Lamentável, deixa eu... E aqui, Roseli Lopes, lamentável... Se um povo estuda para prestar concurso só para mamar eternamente. Essa crítica é pertinente, tá, Roseli Lopes? Tem muitas pessoas que realmente elas estudam para passar no concurso e a partir daí elas conseguem ficar como servidores públicos para o resto da vida, já não tem mais preocupação com performance. Isso é pertinente, eu não vou falar que isso não acontece, não, tem sim. Uma quantidade muito grande de servidores públicos que só prejudicam os outros. Eu tenho um caso particular que foi aquele momento que eu cheguei a refletir sobre o serviço público e cheguei a pensar, será que o certo não é privatizar tudo? Eu tive uma experiência traumática na cidade de Ponte Nova, que é a minha cidade. Eu fiz um pedido para a CEMIG, que é uma empresa mista, mas tem muitos servidores públicos. Eu fiz um pedido para a CEMIG ligar um padrão no imóvel em Ponte Nova. E eles criaram um monte de obstáculos, porque lá eles têm um esquema de falcatrua que para você ligar um padrão na cidade, eu sei que para fazer a coisa do jeito que eu tinha que fazer, tinha que pagar um dinheiro lá para eles liberarem um projeto e tal. Tinha um esquemão nesse serviço público. Então, ou seja, e eu cheguei a pensar, será que não é vantagem privatizar a CEMIG? Porque quando a gente está vivendo só no campo ideológico, né, a gente está vivendo só no campo, você está vivendo no campo ideológico, você vira e fala, olha, é muito bonito ser uma coisa do Estado. A partir do momento que você sai do campo ideológico, começa a ter experiências da vida real,
você começa a ver que a coisa não é bem assim. Então, eu tenho essa experiência em Ponte Nova, desse funcionário da CEMIG, que ele tem um esquema com eletricistas, que é mais ou menos assim, para você ligar seu padrão, o eletricista tem que pegar um projeto com o time dele, é todo um esquema para ele ganhar um dinheiro por fora. E não ligaram. Aí eu comecei a pensar, tanto é que se vocês prestarem atenção no trabalho que eu faço, vocês vão ver que eu nunca fiz um trabalho a favor de privatização. Mas se vocês prestarem atenção no meu trabalho na internet, vocês vão ver que antes eu fazia uma defesa ferrenha da empresa pública, da não privatização, até que eu tive essa experiência traumática e nesse momento eu pensei, olha, uma coisa eu preciso admitir, se a CEMIG não fosse uma empresa mista e se esse cara não fosse um funcionário público que não pode perder o emprego, agora eu poderia ligar na ouvidoria, fazer uma denúncia desse esquemão que ele tem em Ponte Nova e ele ia rodar com certeza porque a empresa não ia querer perder clientes porque esse cara está prejudicando. Então, quando a gente sente na pele como que o funcionário público pilantra prejudica a empresa pública, a gente começa a refletir, né? Começa a pensar, pô, esse pilantra, porque ele tem a palavra final na CEMIG de Ponte Nova, ele tem a palavra final para chantagear as pessoas e é mais ou menos assim, eu vou ligar seu padrão, mas tem que rolar uma grana por fora, você vai pagar o projeto de fulano e é isso, e é isso, e é isso. Mas, em contrapartida, a privatização ela traz um preço ainda mais caro. Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação hoje em que autoridades brasileiras estão tomando atitudes que nada justifica. O que justifica os ministros do Supremo simplesmente estarem acovardados, tomando atitudes que ninguém explica por quê, alguns legisladores tomando atitudes que ninguém explica por quê. O caso mais claro disso é o Maranhão. Ele cancelou a votação do impeachment quando ele assumiu depois da saída do Cunha, e quando foi algumas horas depois ele descancelou. Eu tenho para mim que depois que privatizaram o sistema de telecomunicações no Brasil, todo mundo está espionado. Então, olha, você pode... meu telefone, às vezes meu telefone está dentro da minha casa, eles podem estar gravando o que eu estou falando para usar contra mim. Não fazem isso comigo, porque eu não sou um político, mas vocês acham mesmo que não vale a pena fazer isso com um deputado? Não vale a pena fazer isso com o ministro do STF, com o presidente da República, com o senador? Claro que vale. Porque o que esses caras falam tem muito valor. Esses caras têm poder de decisão. Então, quando a gente sente na pele, a gente começa a ver que realmente vem aquela raiva. O que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Olha, eu também já senti essa raiva do fato de algumas coisas serem públicas. Eu senti essa raiva aqui dentro de Minas Gerais quando eu fui pessoalmente prejudicado pela CEMIG. Pessoalmente prejudicado por esse cara da CEMIG, que é um servidor público. Eu morri de raiva e falei, não, se fosse privatizado não seria assim. Mas eu tenho essa capacidade de avaliar o outro lado. Não, mas em contrapartida, se o sistema elétrico brasileiro fosse privatizado, a gente poderia estar vivendo hoje um momento em que a gente poderia estar sofrendo chantagens, do tipo, olha, se não acontecer isso, eu desligo a luz do Brasil todo. E aí, se quer derrubar um governo, meu amigo, você desliga a luz. Não é isso que eles estão fazendo na Venezuela? Então, tem um lado e tem o outro, tá, Roseli Lopes? Claro, né, eu tô vendo aqui o João Custódio de Melo falando, privatiza já. Não, é muito lindo o que você tá falando. Privatiza já. Só para você ter uma ideia, João Custódio, eu tô fazendo uma análise aqui puramente técnica e pouco ideológica. Se eu for fazer uma análise pessoal, eu vou entrar na sua onda, privatiza já. Porque a experiência que eu tenho é que um pilantra de dentro da CEMIG, lá em Ponte Nova, me atrapalhou, prejudicou a possibilidade de eu ligar meu padrão. Tá lá o investimento perdido. Então, se eu for pensar assim, na lógica, pessoalmente, se eu for pensar para mim, eu vou entrar na sua onda e vou começar a fazer campanha para privatizar. Mas, quando eu penso sobre um aspecto nacional, nacionalista e estratégico, será que vale a pena a gente entregar para o setor privado o poder de ligar e desligar a nossa luz? Já parou para pensar que toda hora que o setor privado, dono do sistema elétrico, tiver com raiva do presidente, ele começa a chantagear e desligar a luz do país? E aí eu te pergunto, será que o povo vai saber que o que está acontecendo é uma chantagem?
Porque o povo nosso é incapaz de entender o básico. Será que o nosso povo vai saber que o sistema elétrico está sendo desligado pelos donos do sistema elétrico como uma espécie de chantagem para prejudicar o governo? E eu falo até mais. Já pensou se o sistema elétrico brasileiro começasse a cair de vez em quando? A indústria ia ficar inviável. Não ia precisar do Sérgio Moro para destruir a indústria nacional. Se o sistema fosse privatizado, era só desligar a luz 2 vezes por dia que a indústria no Brasil ficaria inviável. Então esse ponto aí a gente tem que pensar também, mas... e por isso que eu falo, essa questão de que existe cabide de emprego, tudo isso são coisas que a gente tem que ponderar os males. Qual que é um mal maior? Ter um cabide de emprego e ter alguns funcionários com esse perfil, ou de repente entregar tudo para a iniciativa privada e a partir daí a gente entregar para o nosso concorrente o disjuntor que liga e desliga a luz da nossa empresa, né? Tem que pensar isso. Olair Severo de Oliveira, Léo, uma piada. Agora o Bolsonaro está mais preocupado com as memórias de um sargento de milícias. Dizem que o colombiano vai censurar o livro e a goiabeira vai amaldiçoar. Desculpa, pessoal. Eu tô meio com crise alérgica por causa da poeira da obra. Mas as memórias de um sargento de milícias. Dizem que o colombiano é o do MEC, né? Que agora tá brigando, tem a briguinha entre o colombiano e o Olavo de Carvalho. E a goiabeira vai amaldiçoar. Então agora, a partir de agora, ler o livro Memórias de Sargento... Agora eles vão fazer o seguinte, eles vão fazer tipo naquele filme O Nome da Rosa, eles vão colocar veneno no livro Memórias de um Sargento de Milícias para quem lê morrer. Muito obrigado, Olair Severo de Oliveira. Deixa eu trazer aqui os comentários agora. Ulisses Tarraf, falando no canal Leonardo Estupa. Lembrando, pessoal, da importância de vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Quem tiver aí no Face, puder compartilhar aí no Face também, eu agradeço muito. Ulisses Tarraf fala: Estupa, sou médico oftalmologista, nunca trabalhei para o Estado e estou com vocês. Muito obrigado, Ulisses, pelo comentário. É o que eu falo, né, nessa questão de privatizações e questão de Estado. Eu nunca fiz um vestibular público, nunca me inscrevi, mas eu defendo a escola pública. Então, se alguma pessoa conseguir achar uma inscrição minha para qualquer vestibular público, e a inscrição para o vestibular público, ela obviamente vai ficar lá nos registros do vestibular público, né? Os mais próximos de Ponte Nova, que todo mundo fazia desesperadamente, era o FV, o FMG. Eu nem sei como que faz a inscrição. Eu lembro que o pessoal estava lá lutando para fazer inscrição, para passar. Nunca tentei. Nunca tentei. Porque eu sempre fui muito prático. Eu sempre pensei assim, olha, o tempo que às vezes eu vou ficar estudando para passar no vestibular federal, eu posso trabalhar e fazer um curso numa escola particular que talvez eu tire mais lucro. Sempre pensei dessa forma. Não vou ficar nesse desespero para passar. Eu nunca assim, tive aquela visão do status relacionado ao diploma de uma universidade federal. Eu sempre vi o conhecimento como conhecimento. Então eu pensava, olha, formar numa universidade... Eu sempre quis estudar engenharia. Meu sonho sempre foi engenharia. Eu pensava, olha, eu estudar engenharia numa escola federal ou estudar engenharia numa escola particular, se eu puder pagar a escola particular, para mim não vai fazer diferença. E para mim não vai fazer diferença se for escola particular. Hoje eu faço questão do curso ser de qualidade, distância e com bom preço. Eu já estou tentando, inclusive, eu já fiz engenharia de produção ambiental, já fiz elétrica e segurança do trabalho. Agora eu vou tentar fazer engenharia civil, porque eu estou mexendo com obra, eu estou achando super interessante, eu quero aperfeiçoar um pouco em engenharia civil. Vou tentar fazer onde? Na Unis, porque eu gosto da Unis. Não vou nem tentar vestibular federal, eu prefiro pagar a Unis, porque é um lugar que, assim, eu curto. Então, nem vestibular federal nunca fiz. E concurso público, eu nunca me inscrevi para concurso público.
Eu sei como funciona só porque eu já estudei o assunto de como funciona o concurso público. Mas eu não faço nem ideia, assim, de como que é fazer um concurso público, como é que são as pessoas fiscalizando, só já vi falar. Mas não é por isso que eu vou ser contra aqueles que querem fazer um concurso público, não é por isso que eu vou ser contra aqueles que querem fazer um vestibular federal para estudar numa escola pública. Olha, eu sou uma pessoa totalmente descuidada com a saúde. Eu sou descuidado ao extremo. Eu tenho... Estou chegando aos 40 anos de idade, eu devo ter ido a um hospital público. Olha, e até coincidência. Eu fui a um hospital público no Brasil talvez durante a vida inteira, talvez 5 vezes. Porque eu sempre passei mal em casa e sempre deixei para lá. No Brasil tem até a estatística de que o homem morre mais cedo que a mulher por causa disso. Que a mulher cuida da saúde, o homem não. Eu sempre fui de passar mal em casa, não ir ao médico, e eu fui ao médico na Inglaterra, porque lá na Inglaterra eu ficava exagerando demais, né? Estudando, trabalhando e tomando café para ficar acordado. Eu tive crise de dor no estômago. Então eu até costumo dizer que, olha, o sistema de saúde inglês é uma coisa realmente fantástica. Eu passei mal e um colega ligou para o hospital. E a primeira coisa que eles perguntaram quando esse colega ligou para o hospital foi qual que era o código postal da rua de casa. E depois que o colega falou o código postal, eles continuaram conversando pelo telefone, perguntando o que estava acontecendo, instruindo o que fazer e tal. E no tempo que esse colega estava no telefone, a ambulância chegou. É uma coisa fantástica. Eu tive esse atendimento público na Inglaterra. No Brasil... porque um colega meu chamou, porque eu acho que eu nem saberia como chamar. Mas não é porque eu não faço uso do serviço público de saúde com frequência que eu vou pensar que o serviço público de saúde tem que acabar. Não é isso. Não é, porque é muito bom ver uma sociedade saudável. Então não é porque eu não uso uma escola superior pública. Eu fiz meu ensino médio, meu ensino fundamental. Eu fiz, inclusive, meu ensino médio, eu concluí no supletivo. Meu ensino fundamental, eu fiz alguns anos na escola particular, mas fiz alguns anos na escola pública. E mesmo assim fiz alguns anos na escola particular em Ponte Nova, porque a realidade do ensino particular no interior é completamente diferente da cidade grande, né? Na cidade grande, normalmente, as pessoas pagam alguns salários mínimos para a pessoa estudar, fazer um ensino médio ou ensino fundamental. Já no interior é diferente. No interior mensalidade, às vezes, numa escola particular é 20%, 30% do salário mínimo. Então é completamente diferente uma história de quem estuda numa escola particular no interior para quem estuda na capital. Mas não é porque eu tive, talvez, essa oportunidade de estudar na escola particular que eu acho que a escola pública tenha que acabar. Não, eu não penso dessa forma. Se eu pudesse sugerir para vocês... o que eu faço e o que eu gostaria de sugerir para vocês? Olha, gente, vamos aproveitar o tempo, vamos fazer um curso superior para aproveitar esse momento agora que o bicho está pegando. Nós estamos numa situação em que o Brasil está sendo completamente destruído, não tem viabilidade de comércio, não tem viabilidade de indústria, não tem viabilidade de nada. Mas você tem seu tempo, então aproveita o tempo, não deixa tudo parar. O que você pode fazer? Faz um curso. Faz um curso. Ah, não, mas eu já tenho um curso. Faz outro. Aproveita o seu tempo para você. Ah, eu não vou te sugerir uma escola pública. Eu vou te sugerir a Unis, que é a que eu gosto mais. É a escola que eu gosto mais, que eu tenho mais afinidade da metodologia de ensino. Tem uma escola que é praticamente exclusiva de direito, que eu faço também, que é a Ambra. Gosto demais da metodologia deles, que realmente te conduz no sentido de estudar. Não vou sugerir escola pública, Universidade Federal, porque eu nem conheço. Mas eu não quero que ela acabe. Não é porque eu não conheço que eu vou querer que ela acabe, de forma alguma. Deixa eu ler aqui a postagem aqui da Cláudia Silva. Léo, a mirada do Moro o delata. Ele nunca olha na cara, olha para o lado, olha para cima ou de olho fechado. Adoraria entrevistá-lo um dia. Seria a primeira questão. Por que você não me olha na cara? Adoraria. Cláudia Silva. Cláudia, eu gosto muito desse assunto. Quando eu comecei a estudar esse assunto,
Obviamente, todo mundo que gosta desse assunto de linguagem do corpo começa pelo Pierre Wells, né, que é o Corpo Fala. Estudei bastante Paul Ekman também, estudei bastante isso. É muito triste a situação do Brasil em que esse tipo de ciência não faz muita diferença. As pessoas percebem, mas o nível de fanatismo das pessoas é tão grande que, ainda que eles percebam que o Sérgio Moro está sempre falando mentira, porque ele comunica mentira com a linguagem do corpo, ainda que o povo perceba isso, o povo gosta dessa mentira. É por isso que eu falo da hipocrisia do povo brasileiro. É um povo que não está nem aí se foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Por quê? Porque o povo é pior que o próprio Bolsonaro. E vou corrigir aqui porque eu não estou falando do povo brasileiro como um todo, nem do Brasil. Eu estou falando do eleitor do Bolsonaro, que eu acho que foi até você que me deu um toque para ficar esperto a respeito disso, que às vezes eu faço essa colocação e me coloco aí como um vira-lata, como se todo o Brasil fosse ruim. Não é isso não é todo o povo brasileiro que é ruim. O eleitor do Bolsonaro, o fanático, ele é um cara tão ruim que ele não tá nem aí pro Moro tá falando mentira. Isso fala uma coisa muito interessante. O Moro, durante todo o momento, ele tá sempre jogando sinais de mentira. Qualquer pessoa que tem a mínima percepção de linguagem do corpo percebe que o Moro é um grande mentiroso, e nem é um grande mentiroso. O Moro é um mentiroso que não sabe nem esconder que tá mentindo. Por que as pessoas não se revoltam com isso? Porque as pessoas gostam da mentira dele. Aquela mentira, ela conquista as pessoas querem aquela mentira, que é uma espécie de, olha, esse cara está jogando para fazer a opressão que eu gostaria que fosse feita. E mais legal ainda, ele está fazendo tudo isso, assim, de forma errada e mesmo assim está dando certo. Parece que o povo está gostando de ver que o Moro está fazendo covardias para alcançar os objetivos que talvez o povo gostaria que fosse alcançado de qualquer forma. Deixa eu... Eu tenho um colega, Cláudia, que uma vez ele fez uma brincadeira que estava rolando uma confusão e eu fui tentar explicar para ele, chama Patrick, muita gente boa mesmo, eu fui tentar, ô Patrick, mas isso que você está querendo fazer não pode não, isso está errado. Ele virou para mim e falou, mas quem falou que eu sou justo? Aí ele contextualizou muito bem, ele falou isso brincando, ele falou zoando na linguagem aqui de Minas, mas ele contextualizou muito bem a coisa. Tipo assim, quem falou que eu tô querendo, né? O Sérgio Moro é mais ou menos assim. Quem falou que eu tô querendo ser honesto? Quem falou que eu tô querendo ser justo? Eu tô querendo fazer o serviço sujo que uma parte do Brasil quer que seja feito. Benedito Lopes pergunta, quem mandou matar Bolsonaro? Uai, alguém tentou matar o Bolsonaro, Benedito? O que eu vi, o que eu consegui perceber até hoje, no mais próximo de tentativa de matar o Bolsonaro, foi uma campanha eleitoral. Alguém tentou matar ele? Lucas Ponzo fala, a entrevista de Bolsonaro sobre Marielle é prato cheio para análise psicológica, microexpressões de desprezo, sorrisinho de canto de boca, manifestações de autopiedade, estranho demais. Então, Lucas, é isso que eu fico impressionado, como que esse tipo, porque assim, nos Estados Unidos, inclusive o trabalho do Paul Ekman gerou aquele seriado Lie to Me, porque lá nos Estados Unidos eles exploram muito isso, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, e olha, eu estudei bastante mesmo, eu lembro que quando eu fiz a pós-graduação em jornalismo político, quase todo o trabalho, tinha um trabalho por disciplina, quase todo o trabalho que tinha que fazer, eu colocava sempre o Aécio Neves e eu sempre comentava sobre isso, sobre a expressão do Aécio Neves, os sinais de mentira do Aécio Neves. Esses são sinais corporais, olha que interessante. Se esses sinais corporais, essas expressões faciais, esses emblemas corporais, eles demonstram para o outro que uma mentira está sendo dita e mesmo assim o outro admira, é porque o outro sabe que é mentira. Eu fico tentando colocar esse eleitorado do Bolsonaro, que já foi eleitor do Aécio um dia, e voltaria a votar no Aécio, se fosse o Aécio a opção contra o PT, eu vejo esse pessoal como aquele cara que foi objeto aí de chacota, aquele cara que falou que votaria no Aécio porque o Aécio é melhor. Mas me fala um programa de governo do Aécio, eu não sei, mas qualquer um, todos, aí eles brincam com ele assim, programa todos. Aquele cara, ele tá numa piração tão grande contra o PT que ele admite um Aécio Neves mentiroso. Ele não tá procurando a verdade. Olha que interessante. Enquanto a esquerda tá procurando a verdade por detrás daquilo que o político fala, a esquerda tá procurando pertinência por detrás daquilo que o político fala, o eleitor anti-esquerda, que
que não é eleitor de direita. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor anti-esquerda. Ele está procurando alguém para combater a esquerda. É por isso que deu muito certo a campanha do Bolsonaro. Porque, de um lado, a gente tem o esquerda puritanista, né, que é o eleitor de esquerda, que cara puritano que está procurando um candidato perfeito. Ah, não, mas aquele candidato ali, ele trupicou. Ah, não, então não pode ser, tem que ser um candidato perfeito. Toda uma esquerda procurando um candidato perfeito. E do outro lado, o inimigo da esquerda procurando qualquer um que possa fazer a esquerda perder. É por isso que o Bolsonaro venceu, porque aqueles que votaram no Bolsonaro não estavam procurando qualidade nenhuma no Bolsonaro. Os que votaram no Bolsonaro estavam procurando simplesmente aquilo que fosse vencer a esquerda. E na esquerda, em compensação, muitas pessoas ficaram em casa porque, eu não vou votar no Haddad não, eu não gosto da sobrancelha dele. Quer saber? Eu não vou votar no Haddad não. O Haddad, na hora que ele fala, ele tem uma soberba, assim, de uma pessoa que, apesar de ser de esquerda, é professor universitário. Não vou votar no Haddad, não. Eu votar no Haddad? Aquela pessoa lá que, que usa um terno mais... A esquerda procurando um monte de motivos para dificultar o representante perfeito. A esquerda estava procurando o representante perfeito. A esquerda estava procurando aquele cara que não tivesse defeito nenhum. A esquerda estava procurando o partido que seria, talvez, um partido perfeito, né? Que tem até um partido de esquerda que é mais ou menos assim. Nós somos a esquerda sem nada errado. Nós somos a esquerda cheirosinha. E, por outro lado, enquanto a esquerda estava procurando um monte de perfeição num candidato, que não podia estar nada errado. Mas aquele candidato é muito bom. Mas você viu o que ele falou a respeito disso? Aí o cara fez uma proposta de 10 quilômetros de linhas de escrita, mas lá tem 2 letras que desagradou o cara. Não, porque naquilo ele falou isso que eu não concordo. Já o eleitor do Bolsonaro estava procurando tão somente um cara que fosse ser contra a esquerda. Não interessa se ele estivesse falando mentira, não interessa se fosse um ignorante, um imbecil, um miliciano, nada disso interessa. Interessa que ele fosse contra a esquerda. Por isso que o Bolsonaro ganhou. E a direita continua da mesma forma. A direita continua com a esquerda, quer dizer, brasileira continua com a mesma personalidade. Não. Para ser candidato da esquerda, o cara tem que ter nascido entre 2 da manhã e 2h30 da manhã. Ele tem que ter usado vermelho pelo menos 25% de toda a vida dele, tem que ter como comprovar isso com o documento registrado em cartório. Ele tem que ter sido revolucionário durante o período da juventude. Ele tem que ter vindo de uma família que não pode ter tido uma renda mensal maior do que 2 salários mínimos, 2,23 salários mínimos. Acima disso, já começa a descaracterizar. E ele nunca na vida pode ter tomado um vinho italiano. Então, aí, se não for assim, a esquerda não aceita. Aí o que acontece? Enquanto a direita está procurando um cara para vencer a esquerda está procurando um monte de critérios. E tem que ter uma tese defendida em tal lugar, mesmo o cara tendo a obrigação de ter sido pobre, que não sei o que dá, mas tem que ter defendido uma tese de humanas em tal lugar, no dia tal, a esquerda só leva pancada. Que até hoje a gente tem esse monte de obstáculos. Os obstáculos estão na cabeça das pessoas. Os obstáculos, infelizmente, nesse sentido, eles estão na cabeça das pessoas. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando aqui. Eu pedi vocês para compartilharem aí, para a gente aumentar o alcance. E o Caio Medeiros fala: o circo vai pegar fogo com o Bozo no picadeiro. Paciente fala: assassino da Marielle com casa de 3 milhões, vizinho do Bolsonaro. É um pouco incompatível, né? Assim, você vê que se for só a renda convencional do cara, é um pouco incompatível, né? Maria Souza manda um boa noite aqui. Nilza Morena, se você for vizinho de traficantes, você também tem envolvimento também. Nilza, sabe que você trouxe uma coisa interessante? Não necessariamente. E é essa linha de raciocínio que vai ser utilizada para a defesa do Bolsonaro. Por quê? Porque tem bobo que acredita. Olha, o cara pode ter recebido dinheiro dessa turma,
podem provar o envolvimento, ele pode ter foto, ele pode ter feito, a família dele pode ter feito né, várias homenagens públicas aos caras, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só vizinho. Sabe por quê? Porque que as pessoas vão defender dessa forma? Porque as pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas vão defender os milicianos, as pessoas vão se posicionar do lado daqueles que... Não todas as pessoas, tá, gente? Lógico. O eleitor do Bolsonaro, mais persistente, ele vai se posicionar do lado daqueles que mataram a Marielle, porque eles não estão nem aí para isso. Isso não incomoda, gente. Nós vivemos uma realidade hoje em que o homicídio ele foi relativizado. O homicídio só não pode se for contra um amigo ou familiar. Se o homicídio for contra o inimigo, pode. O homicídio foi relativizado no Brasil. Você vê que o deputado, me parece que o filho do Witzel, ele ganhou exatamente rasgando a placa da Marielle. Tem várias pessoas que, para ficarem famosas na internet hoje, estão fazendo piadas com a Marielle. Um colega mandou por WhatsApp uma criança querendo aparecer, querendo ficar famosinha na internet, fazendo isso. Fazendo videozinhos para mostrar que a Marielle morreu, né? Então, o que acontece? Nada vai acontecer. E nada vai acontecer e não vai ter revolta pública, porque quem está revoltado já está revoltado há muito tempo. E o eleitor do Bolsonaro, ele não se incomoda com o que aconteceu. Simples assim. Por que ele não se incomoda? Porque ele é parte disso. O brasileiro, ele está tendo uma diferença... O brasileiro está tendo uma dificuldade muito grande de entender que o Bolsonaro não é o pior. O brasileiro está tendo uma dificuldade muito grande de entender isso. O Bolsonaro não é o pior, gente. O Bolsonaro, ele é um daqueles que tem essa personalidade. O dissimulado fanático evangélico, ele é muito pior que o Bolsonaro. Ele só precisava de um representante. O estelionatário que vai às igrejas para esconder que é um criminoso, para fazer de conta que é bonzinho, ele é muito pior do que o Bolsonaro. Ele só viu no Bolsonaro um representante. Esse povo que votou no Bolsonaro para acabar com o Bolsa Família, porque considera o Bolsa Família um absurdo, esse povo é pior que o Bolsonaro. Eles só votaram no Bolsonaro para escolher um representante. Então a primeira coisa que essa sociedade brasileira precisa entender é que nós temos no Brasil uma parte da sociedade que é muito pior do que o Bolsonaro. O problema é que as pessoas estão com esperança de que o eleitor do Bolsonaro se revolte com esses crimes e fique com raiva do Bolsonaro. Não! O eleitor do Bolsonaro fica fã do Bolsonaro cada vez que descobre uma coisa pior a respeito do Bolsonaro. Porque o eleitor do Bolsonaro, até então, talvez estava até decepcionado, pensando, aliás, esse Bolsonaro é opressor, mas eu sou muito mais. Nós temos uma sociedade em que grande parte dessa sociedade é de baixíssima qualidade. Então, esse dissimulado que vai para a igreja para fingir... Olha, nós temos igrejas no Brasil que se tornaram boates. Os donos dessas igrejas, que converteram igrejas em boates, são simplesmente empresários querendo dinheiro. Esses caras, eles têm o caráter de usar o espaço que seria um espaço religioso e transformar esse espaço numa casa de show. Esses caras são piores que o Bolsonaro. Esses caras não vão se incomodar com os crimes do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque se eles precisassem, eles cometeriam os mesmos crimes. Eles fariam exatamente o mesmo. Então não esperem revolta dos eleitores do Bolsonaro com os crimes que vierem a ser relacionados ao Bolsonaro, principalmente com essa situação da Marielle. O eleitor do Bolsonaro vai ficar feliz se souber que o Bolsonaro foi o mandante da morte da Marielle. Por quê? Porque o eleitor do Bolsonaro comemora a morte da Marielle. E é esse semancol que o brasileiro precisa ter. O brasileiro precisa colocar o pé no chão e entender, né, o brasileiro bom, não vou falar o brasileiro de bem, que o brasileiro de bem é exatamente esse que a gente está criticando. O brasileiro de coração bom, ele precisa entender que não é o resto do Brasil, nem todo o Brasil tem o coração bom. Parte do Brasil está comemorando a morte da Marielle. E essa parte que está comemorando é a base de apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro aparecer como sendo o mandante da morte da Marielle, ele não vai perder apoio por causa disso. Essa base vai continuar apoiando e falando viva. O nosso opressor realmente é quem a gente esperava que fosse.
Deixa eu agradecer, Gilmar Ferreira. Me diga com quem tu andas, que eu lhe digo quem tu és. Muito obrigado, Gilmar Ferreira. André Xavier. Léo, quero parabenizá-lo pela seleção de vídeos sobre filosofia da identidade no seu canal. Não sou da área de humanas, mas sinto necessidade dessa compreensão. Muito obrigado, André Xavier. Eu fiz mesmo, tem uns... Tem uma playlist, tem uma playlist sobre filosofia. Essa playlist é de quando eu tava estudando, naquela época eu tava até tomando um couro do assunto ainda. Quando eu tava começando a estudar filosofia, eu fiz um módulo de filosofia no curso que eu fiz na Inglaterra, e eu fiz uns vídeos. Foi até interessante que no meio tem um vídeo de filosofia que eu fiz lá de... Ah, não, foi Relações Internacionais, que apareceu um cara me xingando de nome feio. De filosofia também tem gente me xingando de nome feio, porque falou, olha, filosofia da religião. O cara, não existe filosofia disso. Eu falei, mas não é eu que tô falando isso. A maior característica da filosofia é exatamente esse debate. Mas aí o cara foi lá e me destruiu. Eu falei, mas não sou eu que falo isso, não, tá no livro aqui, ó. Mas muito obrigado, Andréia, por ter visto esses vídeos, né? Quem gosta aí de filosofia, tem uns vídeos meus a respeito de filosofia que estão perdidos aí no canal. Deixa eu agradecer, Cláudia. A Cláudia Silva está com um comentário aqui no canal, Leonardo Estopa. O verme com tanta segurança com ele em casa não viu que a 30 metros havia um miliciano perigoso. Marielle vai representar a caída do verme. Será, Cláudia? Porque, olha, eu sei não, viu? Olha só, qual que é o problema? Tem pessoas que acreditam que o caso Marielle possa derrubar o Bolsonaro. O que derruba um presidente não é um crime. O ponto de vista que eu tenho é que se o Bolsonaro chegar hoje, vamos imaginar o seguinte, o Bolsonaro, se ele chegar hoje em praça pública com a metralhadora durante uma manifestação contra ele, se ele descer de um carro com a metralhadora e atirar contra o povo e matar 100 pessoas... Aí o que vai acontecer? Um crime comum, vai ser julgado pelo STF, precisa de autorização do Congresso. O que o Congresso vai olhar na hora de permitir o processo contra o Bolsonaro? A reforma da Previdência. Então, ou seja, a queda do Bolsonaro não está atrelada a ele ter cometido ou a ele cometer algum crime. Porque o Brasil não é gerido para que o povo tenha qualidade de vida e para que a justiça exista. O Brasil existe para gerar lucro para as elites. Então, se o Bolsonaro estiver matando, se o Bolsonaro estiver sacrificando, não interessa se ele estiver gerando lucro para as elites. É o caso do Temer. O Temer, vocês lembram aquela questão lá de que o Temer, toda vez que acontecia alguma coisa, no final das contas, a PGR vai apresentar a terceira denúncia. Falando, pelo amor de Deus, não apresenta não, porque o Brasil já está quebrando. Toda vez que apresenta uma denúncia, o Temer usa o dinheiro público para comprar o Congresso. E aí o Brasil vai ficando cada vez mais quebrado. Então, o Bolsonaro não cai por causa de crime. É isso que é o mais importante. O Bolsonaro, enquanto ele souber jogar com essa reforma da Previdência, enquanto ele souber adiar a reforma da Previdência, existe um interesse do Congresso em vender os votos da reforma da Previdência, assim como existe também um interesse muito grande por parte dos bancos de aprovarem essa reforma da Previdência. Então eu não consigo ver uma possibilidade tão grande assim de queda do Bolsonaro, não. Eu acho que o Bolsonaro está muito tranquilo enquanto tiver a possibilidade de reforma da Previdência. Deixa eu voltar aqui para o canal do Estopa. Pessoal, quem puder se inscrever e compartilhar para as pessoas se inscreverem aí nos canais. Quem estiver assistindo sem se inscrever, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal do Estopa, no canal Leonardo Estopa, por favor. Eu estou fazendo esses dias cortes. Eu falei que eu ia fazer os vídeos curtos, comecei a fazer. Dei uma pausa para terminar aqui a obra que eu estou fazendo, mas eu vou voltar a fazer os vídeos curtos. E deixa eu ver aqui. A galera fazendo os comentários. E toda vez que eu vejo bobo achando que... Olha... Toda vez que eu vejo bobo achando que tem alguém chorando por causa da vitória do Bolsonaro, eu costumo pensar... Realmente, o Bolsonaro venceu por causa de falta de capacidade intelectual das pessoas, né?
Aí que eu vejo, Rodrigo, já pensaram como vão chorar de novo em 2022? Bom pensarem, hein? Olha, Rodrigo, está muito equivocado, porque, veja bem, só para você ter uma ideia, Rodrigo, de como que você é bobo. Só para você ter uma ideia de como que você é bobo. Quem mais perde com a eleição do Bolsonaro é o eleitor do Bolsonaro. Por quê? Primeiro, começa pela falta de consciência econômica e política. Quem votou no Bolsonaro demonstrou que não tem a menor capacidade intelectual para entender o que está fazendo. Vamos começar por aquelas pessoas que votaram por interesses. Por exemplo, a classe média alta, o pseudo-riquinho brasileiro, aquele cara que acha que é rico porque conseguiu financiar um carro novo. Esse cara, às vezes, tem um apartamento que ele demorou a pagar, ou então que a família deixou. Se você pega o Brasil no início do golpe e o Brasil hoje, você vai perceber que todo brasileiro tem o patrimônio hoje que é a metade do patrimônio de antes. Por quê? À medida que o Brasil foi sendo destruído por esse golpe, tudo que está dentro do Brasil foi perdendo valor. Então, a eleição do Bolsonaro, por exemplo, colocou o Brasil numa incerteza tão grande que, aos poucos, os investidores já não estão mais querendo mexer com o Brasil que eles mexiam antes. A galera está querendo comprar terra. A galera está querendo comprar escravo. Ninguém está querendo investir no Brasil. Então eu te pergunto, será que o choro é só da esquerda? Não. O choro é principalmente de quem tem para perder. Porque, veja bem, um trabalhador... Existe uma diferença muito grande na quantidade que perde um trabalhador. Um trabalhador perde um pouco da qualidade de vida. Por quê? O trabalhador comum, que é aquele camarada que é representado por uma política de esquerda, ele recebe o dinheiro dele e gasta tudo na despesa. Ele não consegue acumular bens. Esse cara perdeu porque ele perdeu um pouco da qualidade de vida. Agora, sabe quem que perdeu muito, Rodrigo? Foi o classe média. O classe média que tem um pouquinho de patrimônio. O classe média que tem casa própria, classe média que tem carro, classe média que conseguiu acumular um pouco. Por exemplo, se o classe média conseguiu acumular através da compra de uma casa própria, a casa dele vale a metade do que valia antes. Vale a metade porque se você vender hoje e converter para dólar, você não consegue a metade do dinheiro em dólar que você conseguiria em 2013, quando tudo isso começou. Então, ou seja, o trabalhador, ele continua recebendo e torrando tudo que tem. Já o classe média alta, o patrimônio dele caiu para metade. Então eu te pergunto, ele só não chorou ainda porque ele não entendeu o que aconteceu, mas ele já poderia ter chorado. E aí eu te falo sobre uma outra classe que foi muito estúpida, que são os pastores. Não estou falando dos verdadeiros pastores, mas estou falando dos pastores pilantras que aderiram a essa campanha. Esses caras, eles lutaram para tirar um governo que distribuía dinheiro para o fiel. Olha para você ter uma ideia. Tinha essa conversa aí, a conversa que existia antes é que o governo do PT ficava entregando dinheiro para vagabundo, porque redistribuía renda. Muitas pessoas pegavam o dinheiro da redistribuição de renda e entregavam na igreja. Aí vem os pilantras que abraçaram a campanha do Bolsonaro sem a menor noção de economia, sem a menor noção de nada e atrapalharam esse modelo de governo. Hoje, nós temos um alto desemprego, redução completa no investimento nas pessoas mais pobres. Aí o que vai acontecer? Se realmente acaba a saúde pública e escola pública, será que o fiel vai deixar de pagar escola e saúde para os filhos para dar dízimo? Ou seja, quem vai chorar? Agora, esses pastores pilantras não conseguem perceber o que fizeram. Porque eles acham, ganhamos a presidência, agora temos um presidente de Deus. Eles não acreditam em Deus, a gente sabe disso. É o bobo do fiel fanático que acredita. Mas na prática, o fiel vai ter menos dinheiro, né? Vai acabar férias, 13º. O fiel agora vai aposentar mais tarde. Aquele fiel que levava aquela aposentadoria gorda para a igreja, né? Fazia aquela doação. Normalmente o aposentado que fez muita coisa errada durante a vida, e quando ele chega no final da vida dele, ele entrega a aposentadoria dele toda na igreja. Porque aí ele pensa, não, agora eu vou entregar meu dinheiro todo para ver se eu consigo comprar minha salvação. Esse camarada que aposentava aí com seus 60 anos de idade
e a partir dos 60 anos de idade começava a dar o dinheiro para a igreja, para engordar os pastores, ele vai deixar de existir. Esses pastores perderam essa boquinha, porque eles estão trabalhando para tirar o direito dessas pessoas se aposentarem. Eles estão trabalhando para tirar o dinheiro que ia para a igreja deles. Então, assim, a estupidez foi tão grande que eu te falo, cara, quem se ferrou mesmo foi o eleitorado do Bolsonaro. Muito obrigado, então, Gilmar Ferreira. Léo, você tá ferrenho com os políticos. Eu acredito pouco na classe política, tá, Gilmar? Thaís e GD. Léo, você acha que essa reforma vai ser aprovada? Existe a possibilidade, Thaís, porque é muita grana envolvida. Dá para barrar essa reforma, principalmente isso que eu acabei de falar aqui agora com o Rodrigo Espertalhão, que acha que ganhou, né? Porque como que nós vamos chorar em 2022? Olha, chorar, vai chorar o classe média na hora que ele perceber que ele perdeu o que ele guardou. Porque, olha, existem duas possibilidades de você tomar um tombo, tá, Rodrigo? Uma possibilidade é você tomar um tombo do primeiro degrau da escada. Quando você toma o tombo do primeiro degrau da escada, a tendência natural é que você vai tomar aquele tombinho, vai esfolar. Agora, se você está lá no meio de uma escada e tomar um tombo, você vai machucar bastante. E se você está no topo da escada e tomar um tombo lá de cima, aí que você machuca mesmo. E o que eu quero dizer, de forma bem clara, é que o trabalhador, a pessoa que era beneficiada por programas sociais como Bolsa Família, o trabalhador, ele tem pouco a perder. Ele está no primeiro degrau da escada, o tombo dele não vai machucar muito, não. Agora, o classe média, quando o classe média descobrir que o patrimônio dele hoje vale a metade do que valia antes, aí o cara vai chorar. E não vai chorar só até 2022, não. Ele vai chorar pro resto da vida. Quando ele percebeu o que ele fez. Igual esses empresários brasileiros que se uniram contra o PT para acabar com o 13º e com férias, por covardia contra os trabalhadores, os empresários se uniram contra o PT. Olha, quando esses caras perceberem que eles destruíram a viabilidade econômica do Brasil, esses caras vão chorar uma quantidade tão grande que aí eu te falo, eu não vou chorar nada. Sabe por quê? Porque eu sou pobre. E a entrada do Bolsonaro no poder parece que foi uma entrada de um cara a favor dos ricos, mas não é a favor dos ricos, é a favor só dos milionários. Esse é o ponto mais importante. No momento em que a Dilma foi derrubada do poder até agora, a gente tem um governo que tem simplesmente trucidado o trabalhador e a classe média. A classe média está se achando representada porque a classe média acha que vai ganhar um pouquinho mais com a redução dos impostos. Só que o que adianta reduzir impostos, mas reduzir a arrecadação? Olha, qualquer um que sabe um pouquinho de matemática prefere muito mais ganhar 100 mil reais e pagar 50% de impostos do que ganhar R$1.000 e não pagar impostos. É básico isso. Então era melhor uma situação em que a economia estava bombando e as pessoas pagavam impostos do que essa promessa de que os impostos vão acabar, mas numa economia que afundou. Esse é o ponto de vista que a classe média vai perceber com a dor. A classe média vai perceber isso com a dor. Deixa eu agradecer a Helena Lopes, muito triste de saber como é o Brasil de verdade. Não existe o país da alegria, da solidariedade. É difícil me reconhecer brasileira. Não sou boazinha, mas esse povo que manifestou nos últimos anos é de arrepiar. Olha, Helena, o que mais me baqueou não foi o Bolsonaro ter vencido. O brasileiro tem uma... a democracia é isso, né? Se não fosse pela prisão do Lula, a vitória do Bolsonaro não seria absurda, porque é normal a alternância de ideologia, a alternância de poder. Olha, agora o povo quer experimentar o liberalismo. Isso não me assustaria tanto. O que me assustou efetivamente foi a personalidade do povo brasileiro, que é por que o Bolsonaro foi, né? O que fez o Bolsonaro ser eleito, que é um povo querer o mal do outro. É isso que me assustou bastante. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui que o Júlio César tá num quebra-pau danado aqui com a galera aqui. E o Júlio César falando... Ô, Júlio César, olha, tudo bem, cara. Todo mundo te conhece aqui. Você é um
você é um Delgado pobre, né? Que o Delgado chega, dá superchat para poder se manifestar e tal. Você é um Delgado pobre de intelecto, porque o Delgado é um cara que, apesar de ser contra o Lula, contra o PT, é um cara inteligente, de ser de direita, ele é inteligente. E você é um Delgado pobre de dinheiro e um Delgado pobre de ideias. Você é um bobo, completamente bobo, e que não percebeu ainda que tem sido feito de bobo. Agora, deixa de ser bobo, cara. Olha, vou te contar uma história aqui, Júlio César. Teve uma época nas igrejas de Belo Horizonte, e não foi só em Belo Horizonte, eu conto a história de Belo Horizonte, que ficou famosa aqui em Belo Horizonte. Teve uma época nas igrejas de Belo Horizonte que começaram a aparecer os ex-bruxos da Xuxa. Os ex-bruxos da Xuxa eram charlatões, pessoas jovens, bonitos, que chegavam na igreja e falavam: eu fui bruxo da Xuxa, fazia isso, fazia aquilo outro, e aí o cara arrancava dinheiro de todo mundo. Essas histórias que essas pessoas contam são mentiras que elas contam para sensibilizar. Deixa de ser bobo, rapaz. Olha, se tem uma coisa que uma pessoa esconde, é violência sexual. A Damares é uma dissimulada que faz uso dessa história que ela criou para conseguir fiéis, para conseguir dinheiro, para conseguir voto, para conseguir aparecer. Deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo. Olha, aqui em Belo Horizonte tem um pastor pilantra. E eu falo que ele é pilantra. Ele se diz apóstolo. Eu falo que ele é pilantra porque ele me deu o tombo diretamente. Eu fiz um trabalho de gravação para a igreja dele e eu não cobrei minha mão de obra. Eu queria mostrar meu serviço. Eu cobrei só a locação do equipamento que eu coloquei fora. Nem a locação eles me pagaram. São pilantras. Esse apóstolo pilantra, ele promove a filha dele como sendo um personagem bíblico do Apocalipse. Ali coloca símbolos judeus. Cara, deixa de ser bobo. Esses caras criam essas histórias para, a partir dessas histórias tristes e difíceis, eles conseguirem a comoção de bobos como você, e aí eles conseguem fazer uma festa. Igual o Marco Feliciano, quando ele começou a levantar a bandeira contra o aborto, e deixando bem claro que eu sou contra o aborto, só que eu acho que mais importante do que o meu direito de ser contra o aborto é o direito da mulher decidir a respeito da vida dela, mas eu vou deixar isso bem claro, porque eu acho que o fato de você ser de esquerda não te obriga a apoiar todas as pautas que existem na esquerda. Eu não sou contra o direito da mulher decidir sobre a própria vida e sobre o que vai fazer com o próprio útero, mas se eu tivesse que decidir nesse sentido, né, vamos imaginar minha esposa, que é a Jennifer, se ela falasse comigo que queria abortar, se ela abortasse, eu não ia continuar com ela, mas eu não ia tirar dela esse direito. Então, que fique claro isso, eu sou totalmente contra o aborto. Mas aí a gente pega um dissimulado, igual o Marco Feliciano, que levanta uma pauta contra o aborto, né? O Eduardo Bolsonaro, que aproveita da pauta do aborto para fazer política. Aí saiu uma gravação da Patrícia Leles falando que quando foi namorada dele, ela foi obrigada a abortar. Né? Não sei se é verdade ou mentira, mas ela falou isso. Esses caras levantam essas pautas porque tem bobo que fica acreditando nessas histórias, e esses bobos acreditam nessas histórias e ficam sensibilizados. O Marco Feliciano fala que eu sou contra o aborto. Uma mulher queria abortar e no final das contas ela não abortou. Essa mulher é minha mãe. São historinhas bonitinhas, são roteiros. Deixa de ser bobo, cara. Quando você pega uma história e assiste um filme americano, você vê que tá tudo ali, tudo, né, tudo amarrado direitinho, né? Você deve assistir Avengers, por exemplo. Olha que legal. É história, cara. Deixa de ser bobo. Muitas pessoas sofrem violência sexual, mas a Damares, pé de goiaba, essa bobeirada toda, isso é para ganhar adeptos, ganhar fiéis. Isso é picaretagem. O nome disso é picaretagem. Outro dia, quando a galera começou a falar né, os fanáticos começaram a falar que quem fala do ungido do Senhor morre. Até hoje eu tô esperando eu morrer porque eu falei que o Malafaia se ele for ungido do Senhor, ele é ungido em bosta. E eu desafiei, Deus do Malafaia, se você ungiu o Malafaia, me mate. Então deixa de ser bobo, cara. Assim, cai na real, deixa de ser fanático, acreditar em Damares, acreditar em Malafaia, acreditar em Feliciano, é tudo
político, tudo babaca. Você acha mesmo que a Damares conseguiria ter chegado onde ela chegou sem ter conhecimento científico? Ou seja, para ela o conhecimento científico é bem-vindo. Para vocês, fanáticos, ela contesta a teoria da evolução. Ou seja, é mais ou menos assim, olha, eu uso esse conhecimento para mim, mas eu não vou deixar que ninguém tenha acesso a ele. Então vamos deixar de ser bobo, né, cara? Vamos ter um pouquinho de amor próprio e parar de acreditar nessa bobeirinha que acontece aí. Né? Vamos cair na real. Eu tô te dando um toque aqui porque, olha, maturidade intelectual, cara. Inteligência. Para com essa bobeira de acreditar naquilo que esses atores falam. Olha, os bruxos da Xuxa entravam nas igrejas e ali eles faziam uma festa. Hoje a gente tem uma profissão, né? Quem assistia o João Kleber e acreditava naquelas coisas lá de teste de fidelidade são atores, gente. São atores. Quem vai numa igreja universal e vê um cara recebendo demônio, faz o seguinte, procura, pega assim, ó, vai numa igreja universal, você vai ver um cara recebendo um demônio, aquele cara vai sumir. Coisas que eu vou te contar. Quem tem costume de ver o cara recebendo o demônio na igreja universal? Perguntas básicas que eu vou te fazer. Você já viu esse cara na sua cidade? Ou esse cara recebe o demônio na igreja universal, tira o demônio da cabeça dele, ele some e ninguém aparece. Nunca mais aparece. Sim, esse cara recebe o demônio na igreja universal, some da igreja universal e nunca mais aparece. Por quê? Porque é um ator que fica rodando o Brasil inteiro. São vários. Parem de cair nisso, gente. Parem de ser. Assim, aqui dentro de Belo Horizonte, o grande administrador André Valadrão, ele chegou à conclusão que o povo não vai na Batista da Lagoinha mais para procurar Deus, o povo vai por um convívio social. O povo vai na Batista da Lagoinha para ter aquele momento que era o momento anterior quando as pessoas iam na boate. Então, o jovem de 18, 19 anos antigamente ia na boate, ficava curtindo a boate e tal, pegação. Hoje tem uma parcela dessa população que vai nessas igrejas. Aí o cara foi e transformou a Igreja Batista da Lagoinha numa boate, transformou a igreja numa boate e tem aquele público que frequenta. O cara agora tem bandeira de cartão de crédito. Vamos cair na real, gente, é amor próprio. O cara... É errado o cara ter montado o negócio? O errado é não pagar imposto. O errado dele ter transformado a igreja, o errado é essas igrejas não pagarem imposto. Por quê? Porque, na verdade, essas igrejas estão concorrendo com as boates da cidade, as igrejas estão concorrendo, por exemplo, com casas de show, elas têm a mesma finalidade das casas de show, que é juntar as pessoas para o entretenimento, não tem finalidade religiosa nenhuma, é um palco onde tem show, é a mesma coisa, é uma boate. A única coisa é que talvez o Valadrão comece a vender um vinho santo, mas imagino que não deve ter comércio de bebida alcoólica, a diferença é só essa. Mas, no final das contas, é uma danceteria, é uma boate do mesmo jeito, mas não paga imposto. É isso que tá errado. Mas não tá errado o cara ser empreendedor, não tá errado o cara... olha, ninguém tá querendo Deus, a galera tá vindo aqui para aparecer, eu vou transformar isso aqui numa boate. Ele teve esse tchan e conseguiu, bombou, tá dando grana, montou a bandeira de cartão de crédito. O negócio é não ser bobo. Vai lá, tem várias pessoas que vão lá, se sentem importantes porque estão... Eu vou na Batista da Lagoinha, né? Eu tô falando isso que eu sou de Belo Horizonte, conheço várias pessoas. Eu vou na Batista da Lagoinha. Chega lá na Batista da Lagoinha como se tivesse indo realmente encontrar Deus. A Jennifer tem um tio que ele é todo orgulhoso, parece que ele é pastor substituto do pastor substituto da Batista da Lagoinha. Na realidade, esses caras querem aparecer, querem ter status. Ninguém tá procurando Deus ali não, gente. Ninguém. Então para com essa bobeira de acreditar na história da Damares, acreditar que aquele cara era bruxo da Xuxa, acreditar que aquela pessoa ali teve a revelação. A filha desse pastor apóstolo pilantra que me deu calote aqui em Belo Horizonte, ela, né, grava agora CD, essa coisa toda, e ela não tem muito talento não, mas as fotos ela aparece lá como, eu acho que ela já é apóstola também, já aparece lá nas fotos, com símbolos judeus. Picaretagem! Quem conhece eles há muito tempo sabe que é picaretagem. Quem conhece sabe de quem eu tô, quem é de Minas sabe de quem eu tô falando. Teve uma época que esse picareta montou um monte de rádio pirata. Eu lembro que lá em Ponte Nova tinha uma rádio pirata desse cara, e aí ele colocou um monte de pilantra para trabalhar na rádio pirata. Todos os pilantras lá eram pastores.
Aí eu lembro que na época eu tinha um estúdiozinho de gravação e um dos pastores, que era um picareta, ele ia lá no estúdio de gravação para fazer gravação de locução para usar na rádio deles. A rádio deles chamava Rádio Vitória, em sintonia com Jesus, é Rádio Vitória. Quem é de Ponte Nova lembra da Rádio Vitória. E esse pastor picareta que eu tô falando que ia fazer gravação lá no estúdio era o Jean Braga. Esse Jean Braga picareta, ele ia no estúdio e ficava cantando a Valéria Cordeiro, que estava gravando no estúdio, o CD dela, nesse estúdio meu da época, ela casada e ele na maior picaretagem cantando. É tudo pilantra. É tudo pilantra. Agora, aí então, vamos dar a derradeira aqui, o direito de resposta do Júlio César. Não vou mais acreditar na Damares, vou acreditar no Jean Willis. A Marielle tá queimando o rabo no inferno. Ela era miliciana. Qual que é a vantagem de você falar isso? Deixa de ser bobo, menino. Você sabe que o que você tá falando não é pertinente. Você tá falando isso por ideologia. Olha, primeiro, ponto básico. Se o Bolsonaro for pro céu, se o Silas Malafaia for pro céu, se esses crentes que votaram no Bolsonaro forem pro céu, eu quero ir pro inferno. Então eu faço um pedido público e quero que Deus escute, por favor. Deus, se você for mandar Bolsonaro, Silas Malafaia, Marco Feliciano, e esse monte de crente pilantra que vai na igreja do Valadrão aqui em Belo Horizonte, se for mandar esse pessoal pro céu, eu te peço, eu te imploro, me mande pro quinto dos infernos para não ter perigo de eu encontrar com eles lá no quarto do inferno. Eu quero ir lá pro final mesmo, lá pro quinto dos infernos. Então, eu deixo bem claro, se for para encontrar com Bolsonaro, Marco Feliciano, Silas Malafaia, Eduardo Cunha, tudo da mesma igreja, se for para encontrar com esse pessoal no céu, eu prefiro ir pro inferno. Básico. Quero queimar o resto da vida no inferno se eu tiver que ir pro mesmo lugar que tá indo esse povo aí, Malafaia, Feliciano, esse monte de simulado, né? Básico. Agora, o que tem a ver o que eu tô falando com você com Jean Willis? Eu nunca falei de Jean Willis aqui. Eu só comentei a questão do Jean Willis uma vez que eu falei a questão do Jean Willis, que ele foi ameaçado e decidiu sair do Brasil. O que tem a ver com Jean Willis, cara? Só pra você ver como é que você tá perdido, assim. Você quer falar bobeira? E aí você tá perdido na bobeira. Eu te falo, básico, Júlio César, para de suicídio intelectual. Você tá num fanatismo. Você tá igual fanatismo de futebol. Você tá, né, colocando aí uma camisa de futebol. Você tá vivendo a política com o mesmo fanatismo de futebol. Você tá querendo atacar o lado que você não gosta. Aí você é flamenguista. Aí você quer atacar o Vasco. Você começa a falar sobre coisa que não faz sentido nenhum. Só pra atacar. Cara, para de ser bobo. Para de ser bobo. O que tem a ver? Olha, a Marielle pode ter sido uma política admirada pela esquerda, mas ela pode ter tido uma vida pregressa e tá queimando o inferno. O que interessa isso? O que nós estamos comentando a respeito da Marielle é que ela foi vítima de homicídio. Você concorda com o homicídio, então? Porque ela é uma pessoa que tinha que ir pro inferno. Deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo. Olha, eu estou falando com você porque você participa da live constantemente. Eu valorizo muito as pessoas que participam das lives, mesmo que elas tenham opinião diferente da minha. E eu tô te falando isso para você evoluir. Deixa de ser bobo. Você está promovendo um suicídio intelectual. Você está defendendo o ponto de vista que talvez nem é seu, por fanatismo, um ponto de vista completamente impertinente, somente para defender. Ou seja, mesmo que não exista nenhuma pertinência no que você está falando, você está defendendo a chegar ao ponto de você trazer Jean Willis para a conversa e falar que Marielle está queimando o inferno. O que interessa se ela está queimando o inferno? O que interessa? O que interessa a vida religiosa dela? O que interessa o problema dela com Deus? Isso não interessa nada. O que interessa é que ela foi vítima de um homicídio. E se ela foi vítima de homicídio, esse homicídio tem que ser solucionado. Não é isso que o eleitor do Bolsonaro tanto quer, o fim da criminalidade, os criminosos na cadeia. Então, se alguém matou a Marielle, esse alguém que matou a Marielle tem que ir para a cadeia. Deixa de ser impertinente com aquilo que você defende. Você votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro prometeu lutar contra o crime. Ah, o caso da Marielle então não é crime? Deixa de ser bobo, cara. Olha, reflita na sua estupidez. É o que eu te peço. Reflita na sua estupidez. Chegou o ponto que você está pegando tão pesado para defender
as coisas que você tá chegando assim, chegando ao ponto de você ser bobo. A defesa ferrenha que você tá fazendo, né, tipo assim, a defesa que você tá fazendo tá te colocando numa situação de bobo. Né? Olha, hoje a gente nem falou do Lula, nem sei por que você tá aqui nesse desespero. A gente não tá falando de PT, a gente não tá falando de nada disso. Qual que é o desespero seu pra ficar... Por que você tem que defender a Damares? Só porque a Damares é do Bolsonaro, você tem que defender ela? Cara, deixa de ser bobo. O fato da Damares fazer parte do governo Bolsonaro não significa que você tem que defender a Damares. O fato de você ter votado no Bolsonaro não significa que você tem que defender a morte da Marielle. Deixa de ser bobo, cara. Você pode ter votado no Bolsonaro porque você acredita na história que criaram a respeito do PT. Ah, não, eu acredito que o Lula é dono do triplex, eu vou votar no Bolsonaro. Isso é normal. Muitas pessoas caíram nisso. Agora, qual que é a pertinência de você defender o extermínio da Marielle só porque você votou no Bolsonaro? Deixa de ser bobo. Não tem pertinência nisso. O que você está fazendo é extremamente estúpido. E deixa eu agradecer vocês aqui. Acabou que eu passei da meia-noite já. Eu vou trazer aqui a gravação do programa de hoje, a reprise, mas eu gostaria de pedir vocês, por favor, compartilhem a reprise e eu volto hoje, quarta-feira, às 5 da tarde, com o programa Léo ao Quadrado. Hoje, então, já é quarta-feira. Hoje é quarta-feira já, não é? Então, hoje, quarta-feira, o programa Léo ao Quadrado começa um pouco mais cedo, não é 6h30. Só lembrando que o Bolsonaro misteriosamente colocou o programa semanal dele no Facebook, que agora ele é Facebooker. Ele colocou o programa semanal dele no Facebook no mesmo horário do programa Léo ao Quadrado. Parece que realmente ele está querendo concorrer com o Léo ao Quadrado. Mas enfim, amanhã o programa do Facebooker Bolsonaro é às 6h30 da tarde, mas na quinta, amanhã, às 5 da tarde, eu tenho um programa Léo ao Quadrado na TV 247. Então, muito obrigado e até lá. Agora só um tempinho aqui, pessoal, para eu puxar a gravação. Só o tempo para gravação.